Oh Deus tremendo, poderoso, envia os teus anjos, ó Pai, envia os teus anjos, ó Deus, para guerrear em nosso favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, esta rede social. Ó Pai, mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, estabilizando, Pai, essa rede social, essa internet. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós não vamos sair daqui sem ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, não permita que nada, Pai, venha atrapalhar a ministração da Tua palavra nesta noite. A Tua igreja, Senhor, deseja receber a Tua palavra. Queremos ouvir o Teu recado nesta noite. Senhor, sei com a Tua serva agora, Isis do Carmo, Pai. Sei com a Tua serva. Oh, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, que a vitória está com a Tua igreja, Senhor. Nós declaramos que somos mais do que vencedores. O Espírito do Senhor é sobre nós e nós vamos anunciar as boas novas do Evangelho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Oh, Deus, nós estamos numa guerra. Mas nós somos mais que vencedores. Vamos lutar, vamos vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito importante estudarmos as coisas acerca do fim dos tempos, o estudo escatológico. Por quê? Existe muito misticismo, existe muitas coisas que não é concreto dentro daquilo que nós cristãos esperamos em Cristo, na pessoa dele, né? A primeira vinda de Jesus, ele veio. O verbo se fez carne, manifestou a palavra, a verdade, né? Nos reconciliou em Deus, porque não poderia haver a reconciliação sem o sacrifício perfeito de Cristo, sem que ele, a maior primícia, a primícia perfeita, se entregasse por nós, né? Então, ele precisa cumprir a lei para que a graça pudesse ser manifestada. Tanto que ele fala, eu não vim descumprir a lei, eu não vim tirar a validade dela, eu vim para cumpri-la. Só pode se manifestar a graça, o favor de Deus imerecido, por causa que Cristo cumpriu a lei perfeitamente, coisa que nenhum outro homem poderia fazer. Isso nos trouxe a remissão, a reconexão, o elo. Então ele veio, trouxe a palavra dele, o reino dele está manifestado na terra, porque nós somos a igreja viva de Cristo, o corpo orgânico que se movimenta com ligação no céu, andando pela terra. Então o reino de Cristo, ele está manifestado porque nós estamos apregoando as boas novas. Amém. Nós manifestamos o reino de Cristo todas as vezes que nós trazemos a palavra salvífica para um pecador, para um desviado, a palavra genuína. A palavra que está enraizada na pessoa de Cristo, aquele que salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Amém. Paulo, ele vai fazer a ação de graça no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar do trabalho dele na igreja de Tessalônica, a perseguição por causa do evangelho, o interesse de Paulo quanto aos irmãos de Tessalonicenses, a boa notícia trazida por Timóteo. E no capítulo 4, que é onde a gente está, vai falar de uma vida que agrada a Deus. Amém. Ele vai falar de preceitos éticos, de preceitos morais. Ele não vai tirar a responsabilidade deles, ainda que enquanto eles sejam homens e estes homens estejam vivendo no invólucro, que é totalmente de natureza adâmica, caída,
porque ele vai chamar a responsabilidade para ele, dizendo: olhem o meu exemplo, olhem o que eu estou fazendo, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo, e é essa mesma conduta que nós devemos ter. Hoje em dia a gente fala assim: não olhe para mim, eu sou falha, eu sou errante. Isso é uma justificativa de alguém que sabe que está no erro e não faz nada para abandonar o erro. Então ela não quer que ela seja exemplo porque ela não quer mudar. Mas a partir do momento que Paulo diz: olhe para mim, siga o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de alguém maior, ele está querendo dizer que todos os dias ele está passando pela refinaria do processo do aperfeiçoamento do Espírito Santo. O processo contínuo de ser talhado, santificado, moldado, aprimorado. Então, pode olhar para mim, eu sou falho, mas não estou em falha. É muito diferente, né? É muito diferente. A gente tem esse pensamento errado. Nós somos falhos, porque a nossa natureza, ela ainda é corruptível, né? Ela não se transformou num corpo incorruptível. E como ainda somos corruptíveis, somos sujeitos à queda, à falha. Mas nós somos falhos, mas não estamos em falha. Que significa que, enquanto não estamos em falha, estamos em pé, estamos buscando cada dia mais a santificação, nós precisamos e temos a responsabilidade de ser exemplo para as outras pessoas, em prática, em conduta, em fala, em moral, em verdade, né? Precisamos ter essa preocupação. E abandonar as coisas que não são de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Ele vai dizer acerca do amor fraternal, né? Que é o ágape, que vem de Deus. Esse amor, ele não é um amor humano. Ele não é um amor passional. Ele não é um amor erótico. Ele é um amor santo. E só consegue entender desse amor aquele que está santificado no Santo dos Santos. Porque Deus, ele não tem amor, ele é amor. Ele é a essência do amor, né? Então, quando nós entendemos esse amor fraternal, nós paramos com aquele pensamento bobo de dizer: eu não amo aquela pessoa porque o que ela faz é errado. Não, nós olhamos para Cristo e entendemos o ágape, porque Cristo ama Pedro independente de Pedro. Ele não ama Pedro pelo que Pedro faz, ele ama Pedro porque quem Pedro é. Pedro é criação do Criador. Então o meu irmão pode fazer coisas erradas, coisas que são incompatíveis com os meus valores éticos e morais, e mesmo assim eu amá-lo. Como assim, irmã Isis? Porque eu não enxergo ele pelo que ele faz, eu enxergo ele por quem ele é, criatura, obra do Criador. E eu preciso enxergar e ter este amor em toda a obra da mão de Deus. Por quê? Deus não erra, Deus não falha e Deus não faz nada errado. Então, a partir desse ponto de vista, que a salvação e a metanoia começa o processo de talhamento, eu consigo entender este amor de forma lógica e de forma racional. Ou seja, eu não vou sentimentalizar o amor, porque tudo acerca do céu, amor, perdão, tem um cunho, é decisão. Eu não me apaixono, eu amo. A paixão tira o juízo, o amor devolve o juízo, né? Então eu decido amar, eu decido perdoar. E enquanto eu estiver neste processo de decisão, significa que eu estou no caminho da salvação, né? Que eu estou galgando todos os dias essa difícil luta, essa difícil obra. Quando ele chega do capítulo 13 até o 18, que é onde eu li o 17, ele vai dizer assim, a situação, a epígrafe, dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Irmão, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança.
O que acontece? Os gregos, eles não viam a hora de morrer, né? De desencarnar. Porque eles tinham uma visão acerca de vida após a morte totalmente diferente da gente. Eles não conseguiam entender, Paulo, quando fala em Atos dos Apóstolos, e os gregos escutam ele falar, vão debochar dele. Porque eles não entendem como alguém pode morrer e voltar a viver em um corpo restaurado e glorioso. Então aquilo para eles era totalmente motivo de escárnio e deboche. Os irmãos de Tessalônica, eles tinham um contato com os romanos muito grande. E os romanos viviam numa perversão moral e espiritual muito grande. E eles olhavam para a fé e olhavam aquilo que estava ao redor deles, eles ficavam meio pensativos. E em dado momento eles pensam, mas aqueles que morreram antes do encontro com Cristo, então eles estão fora desse grande evento? E eles ficavam tristes, porque eles tinham os irmãos da igreja, eles tinham os familiares, e aquilo ficava entristecendo ele. E todas as vezes que nós temos algum pensamento que nos entristece, aquilo vai nos tirar do foco. Porque nós vamos deixar de prestar atenção para aquilo que é importante para dar atenção para aquilo que é urgente. E a gente não pode fazer isso. A tristeza é uma coisa urgente que vem no nosso coração e rouba a cena, e a gente desestabiliza, tira o foco e perde o propósito de vista. E Paulo vai dizer, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quando ele está falando isso, ele está falando assim, eu não quero que vocês percam o foco e a maturidade acerca das coisas que são. Aqueles que dormem no Senhor, que morreram antes da vinda de Cristo, eles não estão fora desse evento. Eles estão dentro do propósito. Por quê? Antes de Jesus vir, os mortos vão ressuscitar primeiro. Ou seja, vai ser um grande encontro. Porque Deus não perde nada de controle. É Ele que está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu a morte, Ele sendo o dono da vida, é porque Ele tem um plano para esses. Cada um tem um encontro com Cristo. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia muito, muito terrível. Muitas pessoas morreram. Muitos irmãos na fé, muitas pessoas, né? Muitas. Isso é muito triste. E a gente fica pensando, às vezes como os irmãos de Tessalônica, poxa, Jesus não podia ter arrebatado a igreja, né? Aconteceu tudo isso, mas a vinda do Senhor pessoal, ela acontece todos os dias, que é quando alguém, ela se encontra com a morte, né? Porque o momento de maior intimidade que marido e mulher não têm acesso, que mãe e filho não têm acesso, é quando o homem ele vai deixar a carne dele mortal para assumir o corpo eterno, né? Esse momento de intimidade com o homem e com o Criador, é só o homem que sabe. E é só Deus que sabe daquele momento. Naquele momento, ninguém tem acesso. Não tem profeta que vai revelar, não tem nada. É você e Deus. Esse é o momento de maior particularidade que Deus não permite que ninguém tenha acesso a não ser você e Ele. E isso acontece todos os dias quando Ele permite que alguém morra. É visto que no livro do profeta Ezequiel, o Senhor fala por intermédio do profeta que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? O ímpio, quando morre, sem a redenção em Cristo, ele morre sem salvação. E Deus não quer isso. Ele quer que todos tenham acesso à salvação. Mas para que isso aconteça, Ele não pode ferir a sua soberania, interferindo no nosso processo de liberdade de decisão, de escolher. Porque uma vez que Ele faz isso, Ele não é soberano, Ele é tirano. Né? Soberano é ele nos deixar escolher, né?
por aquilo que ele se apresenta e é, e confiar naquilo que ele é e na nossa escolha. Então, todos os dias Cristo está voltando para alguém. Todos os dias. Nós precisamos ter essa convicção. A morte, ela é uma teia de aranha. Ela é fina, ela é uma linha fina, né? Quando nós nascemos, o primeiro ato, né, que é o sopro de vida, aparece no recém-nascido. Como assim? Qual é a primeira coisa que o recém-nascido faz quando ele nasce? E começa a chorar, não é? E qual é a primeira coisa que alguém, quando morre, faz quando vai deixar a vida? Né? É onde o fôlego sai e o espírito volta para Deus. Amém, verdade. Então nós precisamos entender que em tudo isso está a vinda e a pessoa de Cristo. Aí acontece que Cristo morre, ele é assunto aos céus, ele deixa uma ordem para os seus ali agora então apóstolos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Antes de fazer isso, ele vai desvendar os olhos daqueles homens para que eles venham a ter entendimento da palavra. Por que Cristo não faz isso antes? Porque ele é a palavra. E ele estava com os discípulos, então o que eles não entendiam, Cristo ia lá e explicava. Agora Cristo estaria de uma outra forma presente, né? Não mais em corpo material. Então ele desvenda os olhos dos homens para eles terem entendimento. Aqueles homens no livro de Atos dos Apóstolos recebem a capacitação do Espírito Santo, que é a plenitude, né? O poder do Espírito Santo, para que eles venham a ter autoridade, né? E veemência para falar para Deus. Porque nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos em nome de Deus. Porque quando eu digo assim, eu trabalho para alguém, significa que aquela pessoa sozinha não dá conta da lida. A gente trabalha para o nosso patrão porque sozinho ele não consegue trabalhar na empresa. Ele não é um povo que tem várias mãos, então ele precisa de ajuda, né? Então, não trabalhamos para Cristo, nós trabalhamos em nome de Cristo. E quando nós entendemos isso, o medo se torna muito maior, porque nós começamos a fazer as coisas com mais diligência para Deus, entendendo que a nossa prestação de conta não é dentro daquilo que é meu, é dentro daquilo que é dele. E ele requer e exige que seja feito do jeito dele, né? Da instrução que ele deixou. A segunda vinda de Cristo, ela é após no período de grande tribulação, que nós entendemos que este período, a igreja do Senhor não vai estar na terra. Por quê? Ela é para o povo de Israel, que vai perecer muito depois da aliança de 7 anos que faz com o anticristo, mas depois de 3 anos e meio percebe que é o anticristo e desfaz essa aliança. E o anticristo começa ali a penalizar o povo, a barbarizar, a fazer coisas horríveis. Só que vai ter algumas pessoas que não foram para o arrebatamento. Arrebatamento significa tomar para si, livrar e rápido. Por quê? Tudo muito rápido. É num piscar de olhos. Neste arrebatamento, a igreja do Senhor que foi conquistada na cruz do Calvário, ou seja, os remidos em Cristo, aqueles que se arrependeram, que viveram uma vida de fé com Cristo, eles vão ser assunto aos céus também. Esse encontro não vai ser na terra e também não vai ser visível, porque é só para a igreja, mas o mundo vai sentir o impacto. Eles não vão ver. Como assim, irmã Isis? Olha só. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Qual é essa segunda vinda
que o livro de Apocalipse está falando. Essa é a segunda vinda de verdade, que é onde Jesus vai ser visível a todo olho nu de todo habitante da terra. Por que essa é tida como a segunda vinda? Porque Cristo vai tocar na terra. A terra vai olhar para ele, é onde ele vem com glória, com pompa, com autoridade, com seus cavaleiros manifestados. É onde ali, depois disso, vai vir o período de milênio. Nesse período de arrebatamento, não é a segunda vinda de Jesus, é o arrebatamento da igreja, aonde rapidamente nós seremos tirados do céu, da terra, para nos encontrarmos com Cristo no primeiro céu. Este céu é o céu de Ares, é o céu de nuvens. E adentrando ao segundo céu, nós receberemos um corpo revestido de glória. Ou seja, eu não vou ter mais essa aparência. Ali vai se manifestar a minha essência, daquilo que eu vivi em Cristo. É por isso que esse evento só vai ser para os salvos, amém, para os fiéis que estão na pessoa de Deus, em Cristo Jesus. Irmã Isis, eu ouvi uma irmã dizendo que esse dia vai ser no dia 20 de julho, de não sei o que tem. Pare com isso. Por quê? O Senhor diz assim na sua palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus 24:36. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, o dia da vinda do Senhor, ninguém sabe, ninguém pode dizer. Por quê? Porque Deus não revelou nem para João. Ele não revelou para ninguém. Então é muito irresponsável o que as pessoas fazem hoje em dia. Por quê, pastora? Eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que eu falo. Porque o que eu falo pode gerar vida, isso é bíblico, ou morte. É verdade. E essas pessoas de lives aí, irresponsáveis, eu não desacredito. Eu sei que Deus tem os seus profetas na terra, os seus remanescentes. Mas eles falam de uma maneira muito bíblica, né? E tem pessoas que escutam isso e se matam. Porque ficam com medo. Ficam com medo e tiram a própria vida. Aí eu falo, a responsabilidade deste sangue é da pessoa que provocou isso. É verdade. Vai ser cobrado. E isso é muito sério. Então, pelo amor de Deus, tem pessoas que são ingênuas, que tomam leite ainda na fé, escutam uma coisa dessa, se desesperam e tiram a vida porque tem medo do que escutam que vai vir, né? Nós não podemos ter medo. Por quê? Porque a Bíblia ela já nos fala o que vai acontecer. Mas só que fala também que as portas do inferno contra a igreja de Cristo, que isso? É templo físico? Não. É templo espiritual. É eu e você. Amém. A porta do inferno não vai prevalecer. Ou seja, passaremos por tempos difíceis, mas não estaremos em tempos difíceis, né? Passaremos por crise, mas não estaremos em crise. Aleluia. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, aquele que já venceu todas as coisas, está conosco. Lembremos do Velho Testamento, ele não livrou os seus servos da fornalha, mas ele se manifestou na fornalha. Ele não livrou seu servo da cova, mas ele se manifestou na cova. O que significa isso? Poder para livrar antes qualquer um tem, mas na hora é só aquele que realmente tem o poder. Glória é o soberano Deus. Então eu não preciso ter medo. Por quê? Eu estou em Cristo. O apóstolo Paulo diz que o homem pode morrer uma vez só. Verdade. E nós já morremos. Morremos para o mundo e vivemos para Deus. Aleluia. Agora já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim.
Então eu preciso entender que antes que qualquer coisa má chegue no meu corpo material, o dono da minha vida já me arrebata pelo Espírito. E eu não vou ver o dano, eu não vou sofrer o dano. Por quê? Ele livra a minha alma. Ele tem o cuidado da minha alma. Não podemos ter medo. Irmã, quando que é o dia e a hora, as pessoas hoje, pastor, elas dizem assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não é por saudade do céu. Não é porque elas querem conhecer além do Rio Azul. Não é porque elas querem olhar, porque no nosso encontro nos ares, nós só seremos transformados porque nós vamos olhar na face de Cristo. E esse olhar em Cristo vai resultar nessa transformação, como diz 1 João no capítulo 3, do 1 até o 3. Só seremos transformados porque vamos contemplar a face dele. E isso é muito, muito lindo. As pessoas não dizem que querem que Jesus volte por esse amor. Elas dizem que querem que Jesus volte por medo. E medo é a ausência de fé. É verdade. E visto que não somos salvos pelas obras, mas pela fé que temos. E se uma vez não temos fé, então agora também já não somos salvos. Porque aonde habita a fé, o medo não pode estar no mesmo lugar. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Olha, os profetas, né, dos primórdios foram cerrados ao meio, jogados em um bezerro, um boi de bronze, lá dentro daquele, e aquele boi de bronze gigantesco foi colocado dentro de uma pira para queimar, e o profeta cozinhar lá dentro. Meu Deus do céu! Nós dizemos, vem Senhor Jesus, por medo do que vai acontecer com a gente. Mas espera aí, os salvos em Cristo não pensam nele, né? Paulo vai dizer, eu estou pronto, eu estou pronto. Nós pensamos no outro, nós pensamos naquela irmã da igreja que chora pelo filho que ainda não voltou para Jesus. E ela está desesperada, orando para o filho dela voltar para Jesus. E a gente está desesperado dizendo Maranata porque está com medo. E nem está olhando para essa mãe. Tem muitas pessoas que estão ali e ainda não se renderam à graça e o amor de Cristo. E que precisam se render. O trabalho disso é da igreja, é meu, é das pessoas que estão me ouvindo. Por quê? Ovelha chama ovelha, porque ovelha cheira ovelha. E nós estamos fugindo desse propósito. Não podemos viver o propósito de pregar itinerantemente, de cantar, de ser cantor itinerante e se esquecer das almas. Porque estamos negligenciando o primeiro propósito. Qual é o primeiro propósito? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, a responsabilidade, uma vez que você cumpre o primeiro propósito, é de quem não quer se render a ele. Mas uma vez que eu me nego ao propósito de Cristo, a responsabilidade é minha. E hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo de pessoas ilustres, né? Que se sentem soberanas e estão insensíveis quanto à dor do outro. Pastora, isso é muito triste. Isso é muito triste, porque meu marido até brinca comigo, ele fala assim, meu Deus, você fica sabendo da situação dos outros, você fica doida. Eu tô bem, eu tô num aniversário, mas se eu fico sabendo que alguém tá sem comida em casa, ou que o filho tá sem leite, aquela festa para mim não é o suficiente. Por quê? Porque eu quero que todos tenham. Eu não consigo, pastora, sabe? É meu isso. Eu não consigo comer e saber que tem gente que não tá comendo, não desce. Eu perco a fome. E como ser imagem e semelhança de um Deus que se fez carne para entender o que nós passamos, e nós queremos ser divino e negligenciar aquilo que o Filho de Deus veio fazer.
Para mim ser espiritual, eu não posso negar a minha humanidade. Eu não posso viver a divindade se eu nego humanidade. O que é humanidade? É carnalidade? Não! Humanidade é manifestação de compaixão. É falar aquilo que está escrito em Atos capítulo 3. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É repartir, é aquilo que a igreja primitiva de Atos fez. Sabe, é ver uma irmã chorando e se compadecer e sentir, meu Deus, ela quer o filho dela salvo. Ela quer o filho dela no céu. Eu vou orar, eu vou pegar essa causa. Que céu é esse que nós esperamos? Que arrebatamento é esse que nós achamos que vamos, uma vez que nós não somos igreja? Aleluias! A igreja, ela é um corpo, e corpo sente. Vamos dar um exemplo. Quando a gente é mãe e faz cesárea, a gente pensa que quando é o primeiro filho que consegue fazer tudo, né? Não, vou chegar, vou dar banho, vou passar as fraldinhas. Porque é só aqui na parte da barriga, e não vou mexer muito, só vou mexer o braço. Quando a gente faz a cirurgia, a gente percebe que por causa de uma cirurgia aqui, o braço se mexe e reflete aqui. É. O pé, se você espirra, meu Deus, se você faz com muita força, dói, mas não tem nada a ver, mas é corpo. E corpo, se tá vivo, tá ligado um no outro. Exato. O que um sente, o outro manifesta. Aleluias. Se alguma parte do corpo não está sentindo a deficiência de algum organismo, é porque este membro, me perdoe o tom, está morto. Precisa ser amputado. Meu Deus. Precisa ser arrancado fora. Se não está sentindo a dor do membro, é porque já está morto. Precisa cortar. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nos aplicamos a fazer jejuns, consagração, e não fazemos de um modo que agrada a Deus. Porque o jejum que agrada a Deus é aquele que Isaías diz. Não tornar o pobre escravo. Não, você sabe que alguém tem alguma coisa, por exemplo, assim, eu sei que alguém me deve. É um exemplo. Eu vou e fico subjugando aquela pessoa. E a pessoa tá falando que não tem por onde eu vou, eu humilho, eu pressiono, eu oprimo. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, porque são as coisas que Ele faria. Aleluia, Jesus. Aleluia. E é tudo isso. E Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica, não precisa se preocupar com os mortos. Por quê? Eles não estão mais lá. A essência deles, que faz a pessoa ser quem ela é, está no plano original de que ela deveria estar. Já cumpriu o papel dela, já cumpriu o propósito dela. Vocês não podem se enterrar junto, porque a esperança permanece viva. A esperança permanece, vocês têm que vigiar, vocês têm que estar constante. O que é isso? Processo contínuo. Santificai-vos. Que é isso? Um dia após o outro, continuar se santificando, ou seja, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Por quê? Porque eu creio que, ainda que todas as dores deste mundo venham a ser terríveis, nada se compara com a glória que há de não ser manifestada. Mas eu preciso entender que quanto mais eu sofro nessa terra, mais glória eu vou contemplar ante o céu. Porque eu sei o que me está reservado. Tudo isso não existe. Tudo isso é passageiro. Por que não existe? Porque vamos dizer assim que tudo acabe agora. Nada resta. Uma coisa que ela não é eterna, ela não existe de verdade. Existe, irmã Isis, porque eu toco, porque eu vejo. Esse que é o problema. Não existe. O que existe de verdade é exatamente aquilo que nós não vemos. Por quê? Isso é imperecível, incorruptível e totalmente eterno. Eu digo que eu tenho um guarda-roupa. E esse guarda-roupa existe. Mas se alguém entrar na minha casa e pôr fogo no meu guarda-roupa,
ele não vai existir mais. Então, uma hora ou outra, eu não posso afirmar que ele é real. Por quê? A partir do momento que pode desfazer-se, não é totalmente real. Mas o céu nós não vemos. E ele é incorruptível. E muitas das vezes nós não andamos alinhado com ele porque nós não vemos a ele. E Paulo vai dizer assim, vai continuar dizendo. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O dormir é um eufemismo para a morte. Por quê? Não tem morte para nós que estamos em Cristo Jesus. Já morremos. Já morremos e já fomos sepultados. Quando morremos para o pecado. Então, quando eu falo morte, eu estou dizendo que é um ponto final. É um ponto que acabou o curso e que não há mais nada para fazer. Quando eu vou para a palavra do Senhor, eu vou ver aonde está a morte, a sua vitória. Uma vez que Cristo a venceu, até mesmo o que a morte faz é temporário. Ou seja, ela também já não existe. Por quê? Se o processo de morte é aplicado somente para o invólucro, a matéria, que se comunica com o mundo, com as coisas materiais, e o meu espírito, ele volta para Deus e este permanece eterno, a morte, ela também é temporal, porque ela só fica nesse estágio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Precisamos olhar para as coisas dessa maneira. Por que eu vou olhar para as coisas humanas, sendo que eu preciso considerar a divina? Glória a Deus! O Senhor vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Se não fosse assim, eu não teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu fui vos preparar um lugar e vou voltar, levar vocês comigo. Glória a Deus. O que é um Deus pessoal, afirmando o amor dele pelo relacionamento que ele quer ter comigo e com você. O que é isso? Ele está dizendo assim, o céu que é minha habitação não é o mesmo sem vocês. E por causa disso eu vou buscar vocês. Porque eu escolhi vocês. Eu remi vocês. Eu tomei vocês para mim de novo. A serpente no Éden achou que tinha parado o propósito. Mas o meu pai foi e disse, por causa disso vou colocar inimizade entre a tua semente e a descendência da mulher. O seu ventre vai rastejar no chão, mas da mulher nascerá um menino. Esse lhe pisará a cabeça e você vai ferir só o calcanhar. O que é isso? Deus esmaga a cabeça da serpente. Em Gênesis já tem o triunfo da igreja. Em Gênesis o Senhor já está falando, o mal da serpente não vai prevalecer para aqueles que são meus. Mas como que eu me aposso disso? Atrás da religiosidade? Ficar dizendo eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salva? Não! Você precisa manifestar isso. Como eu manifesto? Eu estou temporariamente na terra, mas ando como se estivesse no céu. Eu manifesto a minha esperança, porque eu a viver o céu aqui na terra. Eu não vou esperar para viver aquilo que eu creio, porque se eu faço isso, sou hipócrita e oportunista. Mas se eu verdadeiramente creio no céu de glória, eu começo a viver ele nessa terra de pecado. Aonde eu vou, eu manifesto o céu. Com quem eu converso, eu manifesto o céu. Na minha casa, eu manifesto o céu. Na vida dos meus filhos, eu manifesto
manifesto o céu. No meu casamento eu manifesto o céu. Por quê? Porque eu tenho intimidade com o dono do céu. Eu não quero orar no meu oculto. Eu não quero ficar só na parede do meu quarto. Isso é muito pequeno para quem almeja a grandiosidade do céu. Eu quero dobrar o meu joelho e entrar na atmosfera do céu. Eu quero nada mais, nada menos do que o céu na terra. Aleluia! Aleluia! Porque os sinais acompanham os que creem. Os sinais acompanham os que creem. Marcos capítulo 16. Os sinais acompanham os que creem. Eu creio, então tem que ter sinal te acompanhando. Se tem sinal do céu te acompanhando, é porque aonde você vai e fala em nome de Deus, o céu se manifesta. A palavra de Deus opera com você. Ela trabalha junto com você. Porque ela concorda com você. Aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Como que a palavra coopera comigo? Quando ela testifica comigo. Quando ela vê verdade em mim. Ou seja, quando a palavra ela se identifica com a minha vida. Eu tenho que ser perfeita? Não, eu tenho que ser verdadeira. É assumir quem você é, mas não no outro tempo, neste tempo agora, nesse tempo presente. Porque tem pessoas que ficam justificando. Eu sou crente, mas não sou bobo. Pare com isso em nome de Jesus. Essa é a pior enrascada que o diabo quer pegar você. Nessa, nós vamos justificando as nossas ações carnais. Para quê? Para combater o mal que nos fazem. Né? É olho por olho, dente por dente, todo mundo acaba cego. Oh, Jesus. Cristo vem e diz assim: se alguém te bater em uma face, você oferece a outra. Se alguém te roubar a capa, dá também a túnica. Porque quem é do céu nunca fica em falta, tá sempre em crédito. Nunca sai perdendo. Por quê? De todas as coisas para ganhar a maior delas. Aquele que quer salvar a sua vida, deixe. Aquele que quer me seguir, largue tudo, pega a tua cruz e vem comigo. Aleluia. Porque aqui é tudo temporal, tudo passa. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. E ele diz assim: e a palavra do Senhor ainda declarou o seguinte: nós vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos lá, essa trombeta, né? Que as pessoas ficam dizendo: ah, trombeta, trombeta. Quem vai ouvir essa trombeta somos nós, os salvos. Sim. O mundo pagão não tem acesso a esta promessa. Por quê? Essa promessa, ela é só para os salvos. Muitas das vezes, nós refutamos o pensamento de pré-eleição e predestinação, correto? Mas nós não podemos fazer isso, pastora. Por quê? Tudo tem várias interpretações. Se eu não acredito em predestinação, eu não acredito na Bíblia. Por quê? Ela, na antiguidade dos tempos, já foi predestinada por Deus. Deus falou do primeiro dia do mundo e falou do último dia da terra. Depois todas as coisas serão feitas novas. O que nós não podemos aplicar é essa pré-eleição quanto à ação salvífica.
Por quê? Essa ação salvífica, ela é para todos aqueles que se renderem à pessoa de Cristo, né? Mas a predestinação, ela foi outorgada por Deus na fundação do mundo e no combate da serpente, porque já está tudo descrito na Bíblia. A gente já sabe como que vai ser, já sabe as coisas que vão acontecer. E aí ele segue dizendo: depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, para sempre, estaremos com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso muda todo o contexto da nossa vida na Terra. Muda tudo. Eu gosto muito daquela parte que o apóstolo Paulo fala que em tudo nós somos angustiados, mas em nada somos desesperados, né? Somos oprimidos de todos os lados, mas não abandonamos a carreira. Quando eu tenho a concepção verdadeira do céu, a minha vida nessa terra, ela muda totalmente. Não significa que nós vamos ser pessoas perfeitas. No trato que eu digo que muitas pessoas hoje em dia, por causa da religiosidade, se dizem ser. Mas nós seremos pessoas verdadeiras. E através dessa verdade, Cristo vai se manifestar em nós. A vida de fé de uma pessoa que está em Cristo, ela começa com um passo de fé. Mas depois é a caminhada toda de fé. Passo a passo. Você dá um passo, você começa com um passo e depois é uma caminhada. E isso requer muito esforço, é muito trabalho. A fé é um exercício. A fé que nós temos hoje, ela pode não nos sustentar daqui a 5 anos ou daqui a uma semana. Por quê? As coisas, elas são, ao mesmo tempo que acumulativas, elas são rotativas. Você passou uma guerra, descansou 2 dias ou 2 minutos, já tem outra. Por quê? Nosso descanso não é aqui. Mas o Senhor também prometeu o bem-estar na vida terrena para nós. Um refrigério, um descanso. Mas nós precisamos entender que o nosso padrão de vida, pastora, ele não pode ser com formalismo, com hipocrisia. Jesus Cristo, ele abomina isso, porque os fariseus eram assim. O Senhor vai falar assim: vocês fazem de tudo, vocês conhecem toda a lei, mas aquilo que eu peço, que é mais importante, vocês não fazem. A nossa conduta com as outras pessoas, ela vai revelar o comportamento que eu tenho com Deus, porque nós somos pessoas que fazemos associação. É assim que acontece. Quando nós vamos nos casar, nós prestamos atenção como o nosso esposo trata a mãe, trata as irmãs. Eu, pelo menos, fui assim. Eu fiquei observando como ele trata a mãe, as irmãs. Por quê? Se maltrata a mãe, o que ele não vai fazer comigo? Não é? Verdade. Então, nós somos pessoas de associação. Não adianta, nós somos assim. Por isso que a gente quer, às vezes, que alguém nos indique uma pessoa, porque nós precisamos dessa associação que vem por confirmação. Agora, a palavra do Senhor no Velho Testamento aplica dizendo: você viu o meu servo Jó? Se o céu hoje, numa reunião com Satanás fosse pedir a nossa alma, será que Deus poderia testemunhar dizendo: você viu minha serva Ísis? Porque na igreja ela é uma bênção, mas em casa é o inferno. Ela é doida, ela xinga, ela amaldiçoa. Na frente das irmãs, ela é uma bênção, mas virou as costas, ela calunia, ela difama, ela não tem misericórdia na língua, ela fala sem provas e sem precedentes. A irmã Ísis, ela é uma bênção na frente do pastor e da pastora, mas por trás, ela é contendeira, ela é venenosa. No calcanhar dela tem aquele chacoalho de serpente, identificando a natureza. E isso o céu não testifica. E se o céu não testifica, é porque nós não temos fé. Por quê? Fé não é acreditar só naquilo que não se vê, mas é fazer aquilo que foi proposto para nós fazermos e que muitas das vezes ninguém quer fazer. Eu não vejo ninguém fazendo, mas eu tenho que fazer.
A fé é aquilo que eu acredito a tal ponto que muda toda a minha condição de vida. A Bíblia vai dizer, aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que prostituía, agora não prostitui mais. O que eu preciso entender é que esse advento com Cristo, pastora, ele tem que ser o meu ponto de maior foco e de maior expectativa. Por quê? Quando eu tenho expectativa no céu e no meu encontro com o Senhor, a minha perspectiva de vida na terra, ela muda totalmente. As minhas ações não são mais as mesmas. Por quê? Porque eu vou começar a pesar o peso das coisas. Isso não vale a pena, porque isso é temporal. Eu espero o eterno. Isso aqui, não. Isso daqui eu vou abrir mão. Isso aqui é o meu eu. Esse é o meu eu. O meu eu é temporal. Eu espero o eterno. Nós aprendemos a dosar as coisas. E dosando as coisas, nós vamos tendo o temperamento que é dado pelo Espírito Santo de Deus através dos seus frutos. Aquilo que o Espírito Santo de Deus desenvolve na gente, nos envolve de uma forma que impregna e a gente passa a ser aquilo, sabe? Eu não estou falando de ser uma pessoa bobona, não, mas eu estou falando de ser uma pessoa racional. O que é uma pessoa racional? É uma pessoa que pesa as consequências. Eu preciso fazer isso? Eu preciso falar isso? Deixa pra lá. Não, leva o desaforo pra casa. Isso não é coisa de uma pessoa racional. Por quê? O racional vai pesar isso. E a eternidade, ela aumenta o peso dessa racionalidade. Por quê? Eu sou consciente do agora e do depois, sabendo que o que toca a eternidade não está distante, ele está aqui. Eu posso estar aqui hoje e daqui 2 minutos o Senhor recolher minha vida. E eu toquei a eternidade quando? Hoje. Então a eternidade ela está mais próximo do que a gente pensa, né? Quando o apóstolo diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, e Cristo diz, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, além daquilo que vocês esperam, além daquilo que vocês almejam. Mas tudo em Cristo, ele tem um prós. Ou seja, que é uma ação que eu preciso fazer para conquistar aquilo que eu espero que aconteça. Né? Quando nós vamos ver esse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Como que Deus vai ouvir do céu? Tem uma ação condicional. Qual é a ação condicional? E se o povo se humilhar, se arrepender? O céu, ele é condicional. Ele me aplica condições, e não são as minhas, é as dele. E quando eu quero esse céu, quando eu acredito nesse céu, eu não fico só esperando o arrebatamento, porque eu sei que a eternidade, ela toca todos os dias. Não existe passado, e não existe presente, e não existe futuro. A única coisa que existe é o hoje. É por isso que o Senhor vai dizer que a gente não precisa se preocupar, né? Isso. Porque as coisas elas vão se acontecer, eu estando aqui ou não, vai acontecer. Ou seja, se eu morrer, não vai deixar de existir sexta-feira. A sexta-feira vai continuar. Mas eu preciso acreditar que aquele que renova as misericórdias todos os dias, aquele que preserva a minha alma, o meu espírito e o meu corpo está cuidando de mim. E se ele me deu mais um dia para viver nessa temporalidade, eu preciso viver de um único modo. Quer coma, quer beba, venha a ser para a glória de Deus. Porque é só isso que vai contar na minha vida com Cristo. Não é o tamanho da minha saia, não é o tamanho... Eu não tenho nada contra. Mas eu estou dizendo que a nossa vida não é isso com Deus. Não é o tamanho do meu cabelo, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. É aquilo que as minhas atitudes confirmam. E as pessoas podem olhar e dizer, é Deus na vida dela. Não porque Deus faz milagre através de mim, mas porque a Bíblia pode ser entendida através de mim. Aleluia. É muito diferente isso, e isso é manifestar o reino de Deus. Porque
A Bíblia diz, o homem do pecado, como diz as cartas joaninas, e 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai dizer que o anticristo é o homem do pecado. O homem do pecado vai fazer milagre. E muitas pessoas vão acreditar nele. Então significa que nem todos que vêm de Israel são israelitas. O que tem que acontecer? A maior marca que um cristão tem não é aquilo que ele fala, mas é aquilo que a palavra fala através dele, que eu posso entender da Bíblia na vida dele. São as lições que eu aplico. É lógico que a teologia ela é muito importante, nós precisamos estudá-la. Mas eu aprendi assim, pastora, eu prego e a minha mensagem que Deus me dá só tem validade quando a pessoa me entende e pode praticar aquilo que Deus me deu. Amém, verdade. Porque se ela só escuta e não traz para a vida dela, então tudo foi vaidade que eu falei. É isso mesmo. É aquilo que Deus, é aquilo que nós falamos, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu trabalhei, ele vai falar assim, não, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O que significa isso? Não foi compatível, ele não pôde testificar. Por quê? As pessoas não conseguiram colocar o evangelho na vida delas, porque o que eu falei não foi compatível. Cristo, quando as pessoas não entendiam, ele falava por parábola. Ele tinha amor para falar. Ele sabia como falar. Hoje em dia, as mensagens exortativas, elas são totalmente carnais. E não é porque não gosta de ouvir exortação, não. Cristo dá exortação. Mas para mim ser usada na exortação, eu tenho que falar como ele. Vai cortar só no espírito, não na carne. Na carne tem bálsamo. Vai cortar só no espírito. Por quê? O que se comunica com Deus não é a alma e nem o corpo, é o espírito. É o espírito do homem que se comunica com o espírito de Deus. Amém. É o espírito do homem que se comunica com o céu, que vai dar ânimo para a alma. E a alma, com ânimo, vai externar para o corpo, que é onde a gente consegue andar de glória em glória, de valor em valor, de fé em fé. Tá tudo um caos por fora, mas o sorriso tá no rosto. Eu tô na fornalha cantando. Por quê? O quarto homem está comigo. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Por quê? Aonde tem o céu, tem o poder de Deus. E se eu manifesto o céu na terra, o céu vai estar na terra comigo. O quarto varão vai estar comigo. Vai ter ao meu derredor ali o leão bramando como se fosse. Mas ao meu redor vai ter anjos do Senhor batalhando comigo. Por quê? O céu só manifesta na terra para quem manifesta o céu na terra. É assim que acontece. E só vai se encontrar com o dono do céu nos ares para aquele que viveu como se estivesse na terra, no céu, andando aqui na terra como peregrino, como se fosse já cidadão do céu. Eu não acredito que tudo é o fim. Eu não acredito que a cura dessa pandemia vai vir pelo governo. Eu não acredito que dias melhores vão vir por causa da presidência. Eu não acredito que coisas boas vão acontecer por causa de governante. Mas eu acredito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Quando eu tenho a bandeira dizendo Deus é o meu Senhor, ele se levanta na terra e diz, ele não tem pátria na terra, a pátria dele é do céu, então eu vou agir na terra por causa do meu filho, por causa da minha filha. Lembremos que Deus, ele para a rotação da terra por causa da oração de um homem. Aleluia. O que Deus não pode fazer na terra, quando a igreja entende que ela não é daqui e que o poder que ela tem também não é do céu. É por isso que ela pode impactar, é por isso que ela pode curar em nome de Deus, libertar em nome de Deus, aplicar a palavra da salvação em nome de Deus. É por isso que a igreja de Deus, ela pode ter intrepidez para pregar em tempos de perseguição. Por quê?
Porque acontece que eu posso estar com o corpo preso, o meu corpo material. Mas quando o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Pode entrar alguém no meu apartamento, colocar uma mordaça para não ouvir a minha voz, me amarrar e me prender. Mas no meu espírito eu posso estar em comunhão e adoração falando com Deus. E mesmo que a minha carne, ela não tenha ações, o meu espírito continua reagindo. Por quê? Porque o céu flui em mim. E é onde Deus manda terremoto na prisão perto da meia-noite. É onde Deus vai na fonte abrindo o mar. É onde Deus manifesta a graça. O poder não está aqui. Paulo vai dizer assim: eu não prego para vocês com palavras de sabedoria. Eu prego para vocês com o poder de Deus. O que ele está dizendo? Eu não vou aplicar filosofia, aquilo que vocês não conseguem colocar na vida de vocês, mas eu vou pregar a palavra que vocês conseguem colocar na vida de vocês. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. É quando eu creio que aquilo que foi investido em mim é muito maior do que aquilo que o diabo tenta colocar contra mim, contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem. Aleluia, 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 aleluia. Com esse entendimento, é com esse pensamento que eu não desisto de hastear a bandeira, de parar a caminhada. Porque quando eu estou cansado, eu olho para o céu, pastora, e há uma nuvem de testemunhas. Eu posso ouvir o profeta dizendo: Isis, vai mais um pouquinho. Cristo é o amigo da segunda milha. Lembra que eu fiquei na caverna? Ele me sustentou. Você também consegue. Eu ouço Moisés dizendo: os seus braços estão cansados, mas olha para o lado, ele vai mandar Arão e Ur para perto de você. A nuvem de testemunha me cerca dizendo: não para, a linha de chegada está logo ali. Não vence quem for o melhor, vence aquele que não desiste de chegar. Aleluia. E com essa força, com esse entendimento, eu manifesto o céu na minha casa. E não interessa se o marido não é crente, se o filho está preso, se a filha está perdida, não interessa. O céu vai tocar nessa vida. O céu vai tocar nessa vida. Ezequiel, no capítulo 37, vai dizer que as águas que saíam da limiar do templo de Deus, ela percorria numa só fluente, ou seja, tinha uma única fonte, o Filho do Homem. E quando essa água tocava o mar morto, a água que não era boa passava a ser, e tinha peixe, e tinha árvore do lado. O que é isso? Deus tem poder de mudar a essência. Para quem tem essência no céu, Deus vai trabalhar na tua casa através da tua vida. E então você e a sua casa servirão ao Senhor na terra e no céu, num grande encontro. Porque aqui tudo passa, mas no céu tudo é eterno, incorruptível e para sempre. E somente até aqui, pastor, o Espírito Santo me deu. Eu não posso continuar porque vai ser de mim. Então eu encerro aqui. É só até aqui. Eu escrevo no caderno. E o Espírito Santo fala até aqui. Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado pelas suas orações, pastora. Viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Não tem diferença nenhuma, né? Nós somos separados em corpo, mas unidos em Cristo. Aleluia. Muito obrigado por essa oportunidade. A todos os irmãos e irmãs que estiveram ouvindo. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Amém. Em nome de Jesus, minha amada. Glória a Deus. Faça uma oração por todos aqueles que nos ouviram e aqueles que ainda ouvirão essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Deus bendito, Pai amado. Primeiramente, Senhor, obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos guardado, nos dado vida, nos livrado daquilo que vemos e não vemos. Obrigado por esta live, pela pastora, pela família dela, pela vida de todos os que estão nos ouvindo e a casa de todos estes, Pai. Senhor, nós ouvimos aqui, Senhor, a aspiração do céu. Ah, Pai, é lá que nós queremos chegar, ó Deus. Mas enquanto isso não chega, ajuda-nos a fazer o nosso melhor aqui na terra. Manifestar o teu reino, ser um pedaço do céu na terra. Visita, Senhor, este marido. Visita, Senhor, a esposa, o filho, a filha, a igreja, as ovelhas desse pastor e dessa pastora. Visita, Senhor, os enfermos, o parente, Pai. A mulher que está com uma doença muito ruim, Senhor. O Senhor é o médico que opera por excelência, Pai. Tem poder para operar na carne e também, Senhor, na alma. Visita, Senhor, cada ouvinte, Senhor, nessa noite. Faça, Senhor, a tua boa obra, Pai. Ah, Senhor, multiplica este pão, Senhor, que é a tua palavra no coração daqueles que ouviram. Faça-nos, Senhor, que nós venhamos a transbordar na tua presença, nos saciar de ti, ó Pai. Sê conosco todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, Senhor, a cada instante, almejando o céu, Senhor, sempre constante, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha e neste encontro possamos contemplar a tua face, Pai. Ah, Jesus, vale a pena e vai valer a pena. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tanto. Nós pedimos com fé e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Que toda glória e que todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Entregamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade. Oh, te adoramos. Santo, santo, santo é o Teu nome. Oh, decoma na shuriama, decoma estei. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Amém, minha amada. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te abençoe, te guarde, a você, na sua casa, a sua família. Olha, receba aí o nosso abraço, em nome de Jesus, viu? Amém. Foi muito bom estar com você. Você é uma bênção. Que Deus continue te usando poderosamente para inflamar, para incendiar os corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, nós agradecemos a tua presença, agradecemos você ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, reflita, ouça essa palavra aí mais vezes e vai comendo mais e buscando ao Senhor em nome de Jesus. E Ele vai se revelando a você. Se revelando a você. É isso que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Amém. Beijo, pastor. Deus abençoe. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.